ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele fez tudo por nós e Deus é bondoso e misericordioso sempre. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Então, hoje nós temos pela primeira vez um casal, mãe e filho. Eu pensei que era irmão e irmã, mas não é, é mãe e filha, ou mãe e filho, perdão. Está lá atrás. Sejam bem-vindos em nome de Cristo Jesus, amém? Deus abençoe maravilhosamente para a honra e glória do Senhor. Sinta-se à vontade na casa do Pai, e a nossa oração é que Deus abençoe todos os dias. Meus queridos, hoje nós temos a ceia do Senhor e tempo ninguém pode perder, né? O tempo passa rápido, por isso vamos convidar o nosso amado amigo e pastor Jefferson para nos alimentar com a palavra de Deus nesta noite. A paz do Senhor a toda a igreja. Amém. Quero convidar você, nós abrimos a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Versículo 1. Hoje eu vou dar uma de moderninho. Vou pregar com esboço no celular. Um dia desses eu fui fazer isso. Me sumiu o esboço, bugou o telefone e digo, ai Jesus, e agora? Mas não deu tempo, estava no celular ficou, né? Eu quero aqui agradecer mais uma vez a pessoa do pastor José. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Eu diria que eu já estou me sentindo batista, pastor. Amém. Amém. Estou me sentindo batista. É uma alegria sempre estar com os irmãos e quero muito mesmo agradecer a vocês pelo fato de vocês emprestarem os ouvidos de vocês a esta voz calejada, rouca, né? Mas acima de tudo, eu quero dizer a vocês que eu entrei aqui nesta noite, percebi alguns rostos novos, alguns que eu não estou vendo, percebi alguns cortes de cabelo diferentes, afinal de contas eu sou barbeiro, então eu vi uns mid-fade, uns rabos de cavalo, umas coisas, né? Eu digo, olha aí Jesus, olha só a pluralidade, a diversidade na casa do Senhor. Mas acima de tudo, querido, eu quero dizer a você que a única coisa que eu consegui ver é aquilo que estava por fora. Eu não consegui ver o que estava por dentro. Mas o que está por dentro, tem alguém nessa noite que está aqui e ele está contemplando. Amém. Ele está vendo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Então, eu quero falar sobre e depois da mesa. Essa é a pergunta que nós temos que responder nesta noite. 2 Samuel, capítulo 9, há de nos ajudar a responder ela. Amém? Amém. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de benevolência para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei:
Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de benevolência para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Amém? Amém. Glórias ao Senhor. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Querido, no texto lido, ele nos conta a história de Mefibosete. Mefibosete era filho de Davi, era filho de Jonatas. E este, quando o exército filisteu invade Israel e acaba por matar toda a família real, a ama pega o menino de 5 anos e sai correndo, fugindo, para que também ele não fosse morto. Afinal, ele fazia parte da família real. No meio da fuga, o menino cai e ele acaba quebrando ambos os pés e fica aleijado para sempre. E a Bíblia diz, conforme o texto que nós lemos, que ele vai parar em Lodebar. E o texto que nós lemos também, ele vem para trazer para nós algo muito bonito. Por 3 vezes nós ouvimos a palavra benevolência. E a benevolência do rei aqui, ela está em destaque. Benevolência também é uma palavra que nós poderíamos traduzir por generosidade. E eu gosto desta palavra porque o meu sobrenome é Generoso. Então eu sou Jefferson Generoso. Esses dias lá na igreja, eu fui pesquisar e estudando para trazer uma palavra à igreja. Surgiu esta palavra, benevolência. E eu fui pesquisar e buscar, e eu achei que também generoso ou generosidade se enquadra na benevolência. Porque quem é benevolente é automaticamente generoso. Então, automaticamente isso chamou a minha atenção. E a palavra generoso, o significado de generoso é alguém que trata outro alguém como se este fosse alguém de uma família nobre. É pegar alguém paupérrimo, é pegar alguém que não merece nada, que não merece atenção, e tratar este alguém como se ele fosse de uma família real, como se ele fosse príncipe, tratar ele de maneira generosa, dar a ele muito mais daquilo que verdadeiramente ele merecia, tratar de uma forma tão importante que todos que vejam venham pensar: este homem deve ser importante, pela forma qual está sendo tratado. E quando eu cheguei a esta conclusão da palavra do meu sobrenome, eu automaticamente cheguei na conclusão que eu sirvo a um Deus generoso, porque foi exatamente isso que Ele fez comigo, é exatamente isso que Ele fez com você. Ele pegou você
lá do lugar paupérrimo, Ele pegou você numa situação em que você não merecia ser tratado de maneira benevolente, e Ele tratou você como se você fosse parte da família dele, como se você, um plebeu, um pobre, fosse parte de uma família real, e te tratou com esta importância. Aleluia. E aqui nós lemos que o rei quis usar de benevolência para com Mefibosete. Então, automaticamente eu vejo que o rei tomou uma decisão. A decisão de ser generoso com aquele jovem. Fica aqui uma pergunta. O que foi que Mefibosete fez para Davi? Para que fosse tratado com carinho, com afeto, fosse tratado com respeito, com admiração, com gratidão. Mefibosete não fez absolutamente nada. E aqui então nós percebemos que o rei tomou a decisão não baseada no que Mefibosete havia feito, como se ele tivesse agora que retribuir algo. Sabe aquela coisa, no final do culto acontece em igreja de muito crente, em que um começa a conversar e logo já estão falando de comida, e alguém diz assim, vamos comer, e aí marcam uma janta, e depois no final da janta, aquele que visitou a casa daquele que foi o hospitaleiro, vai dizer o seguinte, a próxima é lá em casa. Por quê? Porque ele foi recebido. Então, se naquela casa, no final, teve um docinho, um pesseguinho com creme de leite, um bolinho, um moussezinho, alguma coisa assim, automaticamente a pessoa, ela se acha no dever de também fazer um docinho. A minha esposa, às vezes, que ela diz, né? Não, mas teve um docinho, tem que comprar um docinho. Tem que comprar um docinho. E aí a gente acaba fazendo, retribuindo, porque nos fizeram primeiro. Porém, aqui no texto, nós vemos que Mefibosete não fez nada para o rei. Então o rei decide fazer e abençoar a vida de Mefibosete por pura generosidade. E ele mesmo fala isso: usarei de benevolência para com o filho da casa de Jonatas. Interessante nós também observarmos uma coisa. Ziba, ele diz de cara, ele tem sim rei, mas ele é um aleijado. Como que ele diz? Ele não pode te dar nada, ele não pode fazer parte do teu exército, ele não pode ser teu servo, ele não pode fazer nada para o Senhor, ele é um inútil, ele é aleijado, Senhor. Então o rei poderia pensar consigo, mas não terei nada em troca. Chamar este homem e ser benevolente com ele, não tem muito o que eu possa usufruir desse relacionamento. Eu darei, serei benevolente, mas ele não pode talvez me dar absolutamente nada. Entretanto, a Bíblia nos diz que o rei mesmo assim manda chamar. Que o rei, mesmo sabendo que o caminho dele, que ele estava trilhando, que ele poderia fazer a sua vida, ou que ele poderia de alguma forma andar por toda a sua história, seria um caminho em que ele não poderia trazer benefícios ao rei. E mesmo assim, o rei o chama. E ao ler essa passagem, ao perceber essas informações que nós estamos agora pensando nelas e refletindo sobre elas, eu penso, não foi isso que fez o nosso Senhor? Não foi isso que fez o nosso Redentor? Não foi isso que fez o nosso Salvador? Ele olhou para mim, ele olhou para você e decidiu ser generoso com você. Decidiu ser benevolente para conosco. Amém. Não que nós pudéssemos retribuir a ele alguma coisa, ou que nós pudéssemos fazer alguma coisa para dar a ele de volta.
Não, a Bíblia vai dizer que Ele nos amou primeiro. A Bíblia vai dizer que Ele foi fiel, apesar de eu ser infiel. Não teve uma contrapartida. Foi pura benevolência, generosidade de um Deus que decidiu que, apesar do meu caminhar ser tortuoso, do meu caminhar ser se arrastando, que apesar de talvez eu ser um inútil e não poder fazer nada para dar a Ele alguma coisa, mesmo assim Ele decidiu me chamar. Glória a Deus, aleluia. E Ele nos chamou da onde, queridos? Ele nos chamou de Lodebar. Mefibosete estava numa cidade chamada Lodebar. A palavra Lodebar significa sem pasto. Isso demonstra uma situação precária, sem recurso, uma situação difícil para todos os habitantes que moravam naquele lugar. Sabe, querido, o que eu aprendo com isso? É que quando o Rei dos Reis chama alguém, Ele não se importa se o teu caminhar é tortuoso. Ele não se importa se você se arrasta na vida. Ele não se importa se talvez você possa ser um inútil que não pode gerar nada para Ele. Ele não se importa se você está numa situação precária, difícil. Ele não se importa se aonde você está não há pasto. Ele não se importa com isso. Ele vai e Ele te chama, mesmo assim. Sabe, querido, quantos de nós, quando chamados pelo Rei, estávamos em Lodebar? Alguns estavam em Lodebares, né? Porque cada vez que eu vou para casa, eu passo na frente de um monte de bares e eu sempre vejo um monte de pai de família ali. Então, alguns estavam em Lodebares, né? Mas quantos Lodebares nós estávamos? O da mentira, o do engano, o da prostituição, o da falsidade, o da hipocrisia, o da religiosidade. Em quantos Lodebares nós nos encontrávamos quando Ele nos chamou? Que lugar terrível, que vida vazia, sem pasto, sem alimento, difícil, precária, nós estávamos quando Ele nos chamou. É interessante nós pensarmos isso. Se eu não me engano, o livro de Ageu vai dizer para nós: nunca te esqueça de onde o teu Salvador te tirou. Porque às vezes nós vamos entrando na igreja, nós vamos passar algum tempo, e passa os anos e nós nos esquecemos de onde Ele nos tirou. E nós nos acostumamos com muitas coisas, com muitas consequências, com muitas bagagens, com situações vividas nos Lodebares da vida, em que nós trouxemos junto conosco, e nos adaptamos, e nos esquecemos, e protelamos decisões, e deixamos de lado algumas decisões que são realmente importantes, e que precisamos tomar, mas nos acostumamos com elas. Nos acostumamos com cicatrizes, nos acostumamos com a questão de não ter pasto, muitas vezes, porque nós vivemos num lugar que não tinha pasto. E quando eu falo de pasto, não estou falando de palavras, estou falando realmente no sentido de vida, de propósito, de algo que você tinha, que era útil, que era bênção na tua vida. Não, às vezes nós estamos na casa do Senhor, Ele nos chamou de Lodebar, e muitas vezes ainda estamos vivendo em Lodebar. Muitas vezes ainda estamos vivendo sem um pasto dentro de nós. Ainda estamos vivendo na inutilidade, ainda estamos vivendo com as marcas e as cicatrizes de Lodebares. É interessante, porque alguns sempre são Mefibosete. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada,
nós identificamos que o Senhor tirou com mão poderosa os judeus do Egito. Porém, nós também identificamos que o Egito não saiu de dentro do judeu. Ao longo do caminho, eles sentem saudade da cebola, da carne, da água do Egito. Pasmem-se, eles sentiram saudade até das sepulturas do Egito. Acaso Moisés não tinha sepultura suficiente no Egito? Queridos, muitas e muitas vezes, nós, chamados de Lodebar, chamados de uma cidade sem pasto, de uma cidade que não criava nada, e quando nós estamos vindo à presença do Rei, ainda assim parece que muitos de nós estamos vivendo como se estivéssemos em Lodebar. É interessante nós compreendermos o significado da palavra Mefibosete. A palavra significa vergonha destruidora. E se nós olharmos o contexto deste jovem de 30 anos, nós vamos ver que realmente o que ele estava vivendo era uma vergonha destruidora. Quem sabe Mefibosete com 4 anos de idade, pastor, alguém olhou para ele e disse: esse vai ser o futuro rei de Israel. Ele vai ser corajoso igual o pai, vai ser guerreiro igual o pai, vai puxar o pai. E aí passou-se os anos, coisas foram acontecendo, ele ficou aleijado, os pais morreram, e ele vai parar numa cidade que significa sem pasto, de vida difícil, destruída, miserável, paupérrima, e o nome dele significa vergonha destruidora. Então imagine o contexto caótico que este jovem de 30 anos está vivendo. É interessante nós observarmos isso, sabe por quê, querido? Porque quando nós somos bebês, quando nós temos 4 aninhos, as pessoas, os pais, os avós sempre vêm e fazem: ah, bilu, bilu, que coisa linda do vovô, da vovó, do papai, do titio, da titia. Você vai ser engenheiro igual a tia. Você vai ser, Você vai ser pregador igual o pai. Você vai ser levita igual a mãe. E aí parece que muitas das vezes acontece um monte de situação na vida em que aquele que tinha sonhos maravilhosos, que poderia ser uma grande bênção, que poderia viver uma vida de príncipe, vai parar nos Lodebares da vida. Passa a viver uma vida destruidora. Está num lugar em que nada é útil, que não tem pasto. Está vivendo a tristeza, está se alimentando da depressão, da síndrome do pânico, está se alimentando do SPA, síndrome do pensamento acelerado, está sendo consumido pela ansiedade. Queridos, quantos cristãos hoje estão vivendo nos Lodebares psíquicos da sua mente? Vai me acontecer isso, vai me acontecer aquilo outro. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, tudo vai dar errado, eu não vou passar na faculdade, eu canto mal, eu não tenho futuro, eu não tenho chamado. Só abre a boca para dizer miséria, para falar de vergonha, para falar de coisas destruidoras. Ei, esta noite eu vim aqui lembrar você que quando o rei manda chamar, ele manda chamar para transformar a tua vida. Aleluia. 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 Ele não manda chamar Mefibosete para dizer: aí, beleza, tranquilo, joinha? Ah, beleza, eu estou bem, tudo bem. Ah, então volta lá para a tua vida. Não. Aquele que está em Cristo, oh glória, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e agora tudo se faz novo. Aleluia. Quem está em Cristo passa a viver novidade de vida.
Este é o propósito do Senhor. Ele olhou e disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. Amém. Ele não veio fazer com que você se convertesse a uma religião. Ele não veio fazer com que eu pertencesse a uma igreja, não. Ele veio fazer a obra de Deus, do Pai, na minha e na tua vida. E com isso, desfazer toda a obra do diabo. Amém. Glória. Então, se o rei mandou nos chamar, ele tem um lugar à mesa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor não manda nos chamar porque Ele vai nos deixar na sarjeta, porque Ele vai nos deixar ainda na inutilidade, sem pasto, na destruição, na vergonha. Não, o Senhor manda nos chamar porque Ele tem para nós reservado um lugar à sua mesa. Aleluia. Eu gosto da expressão que o rei usa: tu terás para sempre um lugar à minha mesa. Que coisa linda isso. Porque isso não fala de algo momentâneo, irmão. Isso não vem trazer para nós o seguinte: olha, se tu ratear na minha, olha, se tu fizer alguma coisa que eu não gosto, olha, se tu não for assim amável comigo, se tu não ficar me bajulando, tu terás para sempre. Amém. É incondicional. A porta sempre estará aberta. O lugar reservado à mesa sempre estará ali reservado para você. Aleluia. É interessante porque nós notamos isso na parábola do filho pródigo. Quando ele retorna, o pai diz: hoje meu filho ressuscitou, estava morto, estava perdido, mas agora ele está aqui, o lugar dele está aqui. Aleluia. Não, pai, me trata como um dos servos, não. Meu filho vai usar o anel de filho, vai usar a roupa de filho, vai usar a sandália de filho, por quê? Porque o filho tem lugar à mesa. Olha que coisa mais linda isso. Então, quando Deus nos chama dos Lodemares, quando Deus nos chama da situação ruim, quando Ele vai e nos chama para a sua mesa, querido, as coisas não mudam se nós quisermos voltar para Lodebar. As coisas não mudam se Lodebar continuar dentro de nós. Porque do contrário, a mesa está posta, o lugar está reservado e a proposta é para sempre. Aleluia. Mas a pergunta é: como você se vê? Porque olha o que ele diz para o rei: por que atentas para um cachorro morto como eu? Olha como ele se via. Há uma diferença entre humildade e há uma diferença entre depreciação, identidade. A minha identidade sem Cristo, ela é de Lodebar. A minha identidade sem Cristo realmente é de um lugar em que não há pasto, em que um lugar que é difícil, em que os habitantes sofrem. Porém, quando Ele me chama para a sua mesa, a minha identidade agora é de príncipe, de alguém que tem lugar à mesa, de alguém que tem promessa de permanecer à mesa para sempre. E quando nós somos chamados por Deus, muitos, mesmo sendo chamados pelo Senhor, mesmo sendo chamados pelo Rei, ainda se olham na frente do espelho e o que veio é um cachorro morto. O que veio ainda
é uma pessoa em que não vai existir a bênção, em que nunca vai haver pasto, que vai ser sempre inútil, que a vida sempre será difícil, que sempre haverá tragédia, que sempre haverá vergonha, que sempre haverá destruição. E é por isso, muitas vezes, que nós não conseguimos crer. Porque nós estamos inseridos num contexto de Lodebar. E nós saímos de Lodebar fisicamente. Mas a nossa mente ainda não é a mente de Cristo. Ainda é a mente de quem frequenta os Lodebares da vida. Ainda é a mente de alguém que foi destruído pelo pecado. Ainda é a mente de alguém que nunca encontrou pasto. E por isso nós encontramos muitas pessoas que saíram do mundo, saíram de Lodebar, fisicamente. E estando dentro da casa do rei, num lugar à mesa com o rei, ainda assim vivem destruição, vergonha e tragédia. Porque há um modo de pensar, um modo de raciocinar, ainda tem a lógica, a racionalidade dos princípios de Lodebar. Nos princípios de Lodebar, você não dá, você não compartilha, você vive na miséria, você só recebe, você só quer receber. Nos princípios da casa do rei, melhor é dar do que receber. Amém. Então perceba que há assim uma troca de mentalidade. Temos que sim desenvolver a mente de Cristo. Por isso o livro de Romanos vai falar que não tem como nós prestarmos a Deus um culto, se este culto não começar pela mente, não for um culto racional. Se eu não entender da onde eu vim, da onde Ele me tirou, e quem eu sou agora, em que posição eu estou, como eu prestarei um culto? Como eu adorarei? Se eu ainda me sinto um cão morto, se eu ainda me vejo destruído, na miséria, sem pasto, na vergonha, não faz sentido. É difícil. Não há ânimo, não há alegria, não há renovação. Se eu ainda olho para mim e vejo todas as minhas imperfeições, os meus defeitos, os meus erros, como eu vou viver algo novo? Eu já conversei com pessoas que elas estão sempre remetendo a sua vida àquilo que aconteceu ao passado. Ah, mas aconteceu lá e se acontecer de novo. Existem pessoas que não falam isso, mas pensam isso. E nós vemos no olhar, nós vemos no rosto. No rosto, pastor, que coisa louca, coisa maluca assim. A Bíblia vai dizer que um coração alegre formoseia o rosto. Se alguém me tira de Lodebar e me chama para sentar à mesa do rei, o meu rosto tem que mudar. Eu já não tenho mais motivos para continuar na miséria, na tristeza e me alimentando onde não tem pasto. Não, eu agora estou sentado à mesa do rei. Quem não se alegraria? Querido, eu me alegro quando eu acho uma nota de R$2 na rua. Digo, ô bênção, ô glória. Que bênção. Agora imagina, nós não estamos falando de R$2 aqui. Nós estamos falando de sair de uma situação precária em que nós moramos de um favor, em que não há pasto, em que há apenas miséria, em que há apenas destruição e vergonha, e agora Mefibosete sai deste contexto e vai morar no palácio, sentar à mesa do rei, comer dali para sempre. Muda ou não muda, cara?
um coração alegre, a formoseia o rosto. Então, com isso, eu chego à seguinte conclusão: há muito cristão que ainda não entendeu que ele não está mais em Lodebar. Por isso a cara é tão feia. É verdade. Aí talvez você diga assim: pastor, mas tu não é muito bonito. Irmão, tinha que ter visto antes. Aí você ia entender que eu já saí de Lodebar. Os irmãos estão entendendo a palavra? Amém. Oh, glória. Sabe o que é interessante da mesa? Do ser chamado à mesa? Sabe o que é lindo de ser chamado à mesa, irmãos? É que quando você senta à mesa, alguém enxerga teus pés. Você se senta à mesa, alguém enxerga teus pés. Não, né? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando ele sentava à mesa, a imperfeição dele era encobrida. Aleluia. Aleluia. Está entendendo? Quando eu e você somos chamados da vida miserável para sentar à mesa do rei, e nós nos sentamos à mesa, ele encobre multidão de pecados. Oh, glória! Isso aí. Nós temos, por isso o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Então, quando você olha um crente que não ri, que não está feliz, que não sabe, que, Jesus, o amado está aqui em Lodebar ainda. Amado, tem mesa para você sentar e para encobrir todas as multidões dos teus pecados, das tuas imperfeições, das tuas limitações, dos teus defeitos. Olha que lindo isso. Como não sorrir? Como não se alegrar? Querido, não é tudo o que nós gostaríamos. Eu gosto muito de assistir filme, né? Então, há um filme muito antigo, os mais novos não vão conhecer, mas quem é da minha geração vai conhecer, De Volta para o Futuro. E tinha um cara com um cabelão assim, né? Um professor daquele. E eles estavam sempre voltando para o passado. O nome do filme é De Volta para o Futuro, mas eles estavam sempre voltando para o passado. Para tentar consertar as coisas do passado para que o futuro fosse melhor. Sabe, queridos? Isso demonstra claramente o que muitos de nós gostaríamos de fazer. Voltar no passado e fazer diferente para consertar o atual momento. Em Cristo temos a oportunidade, aleluia, de consertar o nosso futuro. Aleluia. Aleluia. Mas é em Cristo, é estando sentado à mesa do Rei. Se nós permanecermos em Lodebar, que nada muda. Se aqui permanecer em Lodebar, nada muda. Se aqui permanecer em Lodebar, nada muda. Mas, se estivermos em Cristo, sentados à mesa do Rei, então não há o que não possa mudar. Amém. E é por isso que eu posso sorrir. Alguém pode sorrir assim também nessa noite? Amém. Aleluia! Sabe o que eu acho interessante? É que Mefibosete devia se sentir muito feliz em poder sentar à mesa. Afinal de contas, tudo aquilo que lhe remetia ao seu passado agora estava encoberto pela mesa. E isso é muito bonito, isso é muito gostoso. Afinal de contas, quem não quer mais ser chamado, né? Quem gostaria de ser chamado novamente de lá vai o sem vergonha, lá vai aquele que não paga as contas? Ninguém gosta disso, gente. Ninguém. Como é que o Ziba chamava ele? O aleijado. Ninguém gosta de ser rotulado pelas imperfeições, né? Hoje chamam isso de bullying, os orelhudos, os narigudos. Na minha época,
de escola, isso era normal. Mas muitas pessoas se viriam com essas coisas. Por que não gostaria de ter tudo isso tapado, modificado, mudado? Então imagina a alegria dele sentado à mesa e perceber que agora ninguém mais poderia... Quem não conhecesse Mefibosete não diria nada, não chamaria ele de aleijado. Esses dias lá na igreja, pastor, que a gente prega, e algumas pessoas acham que a gente já nasceu pastor. Acham que a gente já nasceu crente. Acham que a gente já nasceu com fé. Aí esses tempos lá na igreja eu peguei e eu me fantasiei de mim nos tempos de Lodebar. Então eu botei a minha calça fundilhão lá embaixo, botei minhas correntes, botei brinco na orelha, comprei uma peruca, porque agora o cabelo não me ajuda, né? O irmão rei, porque eu não tenho cabelo. Quero ver se não tivesse. E aí eu botei aquele black power que eu tinha, o cabelo crespo, bem cacheado, que era mais lindo, irmão. A única saudade que eu tenho daquela época é o meu cabelo. E aí me fantasiei de mim. Fantasiei de mim, botei minha camisa do Inter, para vocês verem a miséria, a destruição e a vergonha. E eu vivi. Botei minha camisa do Inter e fui no banheiro, né? Primeiro eu fui vestido de pastor, né? Quando eu imaginei assim, agora depois desse hino é eu, né? Eu que levo a palavra. Aí eu fui no banheiro, me vesti de mim em Lodebar. Da maneira qual geralmente eu comecei a ir nos cultos. E aí quando eu saí assim, depois que eu fiquei sabendo, né? No final do culto que a gente fica sabendo das coisas, tinha uns que olharam assim, ai, quem é esse pobre miserável que convidaram para vir aqui? Quem será que convidou? Meu Deus do céu, para que Jesus faça uma obra na vida dele? Aí eu pedi para uma irmã, a ministra do louvor, irmã, tu chama o pregador da noite, só fala assim, pregador da noite, não diz mais nada. Ela tá, mas ela já sabia. E ela, nós quero chamar aqui o pregador da noite e ele vai trazer a palavra para nós. E aí eu fui, né, daquele jeito. Não, tinha todo um jeito para andar, né? Não, tinha que andar como se tivesse uma cachumba recolhida. Era assim que eu andava. Então, mostrando as cuecas, aquela coisa horrorosa que a gente vê na rua. Até hoje eu não entendo por que mostrar a cueca, não sei qual é a vantagem que tem isso. Mas vamos lá. Aí, quando eu passei assim pela última fileira, a mais à frente, assim, eu passei, a irmã me contou depois que ela disse assim, ai meu Deus, quem é esse que o pastor convidou para pregar hoje? Jesus! Esse era o Jefferson Lodebar. Aí preguei a palavra daquele jeito, era uma palavra de cura e libertação. E eu falei para ele, gente, o pastor de vocês era exatamente assim. Falava palavrão, usava gíria, fazia isso, fazia aquilo. Então eu vim aqui desse jeito hoje para mostrar para você que Deus ainda liberta, que Deus ainda faz, que Deus ainda muda uma pessoa. E aí no final do culto a gente ouve aquelas coisas, não, pastor, você não era assim não, você foi só um teatro. Você não era assim não. As pessoas acham que a gente nasceu já pastor, nasceu crente já. Não. Tem um passado. Tem um Lodebar. E sabe, queridos, que o interessante disso é que eu pude me sentar à mesa. Meus defeitos foram encobridos. Meus pecados foram perdoados. Minha vida foi renovada, transformada, abençoada, edificada, fortalecida no Amém. Senhor. E o bom disso, e a prova disso, é que as pessoas podem olhar para trás, olhar para hoje e dizer, não é a mesma pessoa. Mas tudo isso me alegra. Como devia alegrar Mefibosete em poder sentar à mesa e perceber que ninguém via os defeitos que ele tinha. Mas sabe o que é interessante também nós observar? É que quando eu sento à mesa e meus defeitos não aparecem, aquele que também senta à mesa também tem os seus defeitos encobridos. E isso
é algo muito importante de entender. Sabe por quê? Porque se você está sentado à mesa com todos, ninguém enxergava o defeito de ninguém ali. Todos estavam à mesa para compartilhar. Todos estão à mesa para comungar junto. Não há defeito. Está tudo encobrido. O foco ali é a comunhão, é o compartilhar, é o alimento. Não à toa que nas bodas nós vamos sentar à mesa para ter um momento de comunhão, aonde não haverá mais defeitos sendo mostrados de ninguém. E isso nós temos que aprender, irmãos. Sabe por quê? Porque quando eu saio de Lodebar para sentar à mesa, para que Ele cubra os meus erros, os meus pecados, as minhas limitações e transforme a minha vida, Ele também fez isso com você, com você, com você, com você. E portanto, é muito feio eu pegar e fazer assim, ó, por debaixo da mesa. Ah, mas o sapato que o pastor veio hoje está sujo. Deve ter uma esposa porcalhona que não cuida do seu marido. Você já imaginou esse tipo de conversa sentado à mesa do rei? Você consegue imaginar esse tipo de conversa? Não, né? Então, quando eu ouço esse tipo de conversa, automaticamente eu chego à conclusão de que tem muita gente que saiu da mesa do rei, não está mais sentado na mesa do rei, mas gosta de falar igual Ziba. Ah, lá o aleijadinho, ó. Ah, lá o crente não sei o que, ó. Ah, lá, ó, aquela... Ah, não engana ninguém. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho percebido nos últimos meses que uma das coisas mais terríveis que o diabo tem feito é nos dar olhos de Ziba. Olhos que sempre veem defeitos dos outros. O louvor hoje não estava bom. Palavra já foi melhor. O pregadorzinho hoje estava fraco. Meu chapéu. Queridos, às vezes a gente foi tirado de Lodebar, mas ainda estamos com o olhar de Ziba. O olhar que acusa, o olhar que põe defeitos, o olhar que maximiza erros e imperfeições. Mas quando nós lemos o texto sagrado e olhamos para as Escrituras, o que nós vemos é que a mesa encobre os pecados, os defeitos, as limitações. E é o momento de comunhão e comungar. Quando a igreja entender isso, acaba a fofoca. Amém. Acaba a miséria da contenda, da divisão, da facção. Amém. Amém. Querido, você encontra um desviado, ele sempre tem algo ruim para falar do irmão, do líder, do pastor, do obreiro, da igreja, não sei o quê. Sempre tem, porque ele se retirou da mesa, pastor. Ele se retirou. Ele saiu de Lodebar fisicamente. Mas aqui ainda estão contaminados pelos princípios e valores de um lugar pobre, miserável, paupérrimo, sem pasto. E isso contamina, irmão. Você vai ver que a contenda e a fofoca no meio de Israel levou muita gente para a morte. Foi pela murmuração que o povo ficou 40 anos ali, sem entrar na bênção, na promessa da terra prometida. Ah, não, mas aqui não tem cebola. Ah, não, mas aqui não tem água. Ah, não, mas aqui o povo toda hora estava assim. Ah, não, mas Moisés, não. Por que Deus só fala só com Moisés? Não. Ah, que isso? Deus só vai falar com Moisés agora? Gente, quando nós
nos retiramos da mesa, nós olhamos os defeitos. E deixa eu dizer para você, defeito para olhar não fala. Quer saber meus defeitos? Eles não aparecem aqui agora. Meus defeitos, quer saber? Pergunta a minha esposa. Ela vai dizer para você. Ele é bravo, ele é irado, ele tem que se controlar, senão o pau desce. Ixi, ele é, mas não faz, não, muito pisa. Ela vai te falar tudo a meu respeito. Sabe? Um dia eu fui chamar um rapaz para ser presbítero e falar com a esposa dele. Chegou? Pensando em levar teu marido da presbitéria, o que tu acha? Ele é marido conforme a Bíblia diz que o presbítero tem que ser, homem de uma só mulher, que é bênção, que é isso, que é aquilo. Não, ele é, então vou glória, amém. Não, quer saber os defeitos, pergunta para a esposa. E o contrário também, né, irmão? Quer saber os defeitos da mulher, pergunta para o marido. Vou aproveitar que ela não está aqui, deixa eu fazer uma listinha para vocês. Só aproveitar. É assim, irmãos. Então, se nós nos retirarmos da mesa, defeito para conversar, para falar, não vai faltar. Só que quando nós nos retiramos da mesa, nós nos retiramos do que o rei fez por nós. Da onde o rei nos colocou. Nos retiramos da comunhão, do comungar, dos relacionamentos sadios e saudáveis. Nós nos retiramos do encobrir pecados, erros, falhas, limitações. Eu não quero ser neste lugar. Porque este lugar é bom. Neste lugar há restauração, há renovo, há transformação. Eu não quero sair deste lugar. Por que voltar a Lodebar? Por que insistir em uma vida que nós sabemos que deu errado? Isso não é inteligente, irmãos. Está entendendo a palavra? Sim. Então, como Jesus disse, não olha o cisco do olho do teu irmão, mas vai cuidar da trave enorme que está no teu. Né? E aí, para nós encerrar, queridos, olha o que o rei fez com Mefibosete. Aí a história vai nos contar que o filho do rei sai da mesa, começa a olhar as imperfeições do pai e começa a achar que ele pode ser um rei melhor. Aí ele faz uma contenda, gera uma facção. O pai, não querendo brigar com o filho, foge. Todos aqueles que eram a favor de Davi fogem junto. Mas Mefibosete, devido à situação física, não conseguiu fugir também. Aí Ziba, o aproveitador, o fofoqueiro, mentiroso, caluniador, miserável, língua de trapo, boca de sacola. Quando Davi pergunta, e teu senhor Mefibosete não veio conosco? Ah, Senhor, ele disse que tu era muito ruim. Já levantou uma calúnia, já inventou história. Davi fica sentido. Puxa vida, agir com generosidade para com ele. E agora ele age dessa maneira desleal. Mas a Bíblia diz que Davi volta para a cidade, encontra Mefibosete. E Davi pergunta, por que agiste com deslealdade para comigo? Não, Senhor, teu servo jamais faria isso. E contou toda a história, Ziba foi desmentido, e o fofoqueiro sempre é desmentido, né, irmão? Verdade. Aí, isso me faz pensar em uma coisa. E depois da mesa, o que eu fiz para com o rei? Mefibosete foi leal ao rei por toda a sua vida. Ainda que falassem mal dele, ainda que levantassem calúnia contra ele, ainda que levantassem dúvidas acerca da sua pessoa,
Mefibosete foi leal por toda a sua vida ao rei. Amém. Querido, no meio da nossa caminhada cristã, nós vamos nos deparar com os Zibas. Aqueles que vão levantar problemas, imperfeições, que vão levantar um monte de coisa para que você pare, para que você desista, para que você não se aproxime, para que você seja desleal. E aí eu quero dar um conselho a você. Lembra da onde o rei te tirou. Aleluia. Porque quando nós nos lembramos da onde ele nos tirou, querido, tudo fica claro. Tudo fica cristalino, transparente, fácil. Querido, da onde ele nos tirou, como não servir a ele? Está chovendo, mas é culto, como não servir a ele? Está frio, mas tem culto, como não servir a ele? Tem isso, tem aquilo outro, como não servir a ele? Quando todos nós entendermos a profundidade do que é ser leal a quem nos tirou de Lodebar, as coisas ficam fáceis. Sabe, queridos, a nossa geração tem um problema. Não adianta. O problema, ele está sempre relacionado a essa parte tecnológica. Que eu vou usar a expressão da parte tecnológica, que é o engajamento. Os pastores hoje têm uma dificuldade gigante de engajar os membros para que eles adorem, cultuem, sirvam, orem, jejuem, leiam a palavra. Tem que ser criado um monte de estratégia, tem que ser criado um monte de tema para se falar daquilo que se fala há 2000 anos. E aí, às vezes, tu ainda vai conversar com alguém e diz o seguinte: ah, não, aí todo culto é igual. Eu digo, meu chapéu, ele não entendeu quem ele é. Não entendeu de onde Deus tirou. Não entendeu o que Deus fez com ele. Como assim todo culto é igual? Só se a tua adoração sempre é a mesma. Só se a tua adoração, aquilo que tu vem trazer para o Senhor, está tão desgastado que nem tu aguenta mais. Sim, querido, porque você não vem para o culto para ouvir música, não. Quer ouvir música, vai no show. Bota no YouTube. Não, você não vem aqui para ser agradado, nós vemos aqui para cultuar. A palavra culto significa exatamente isso, cultuar. Aleluia. Então o culto não é feito para nos agradar, o culto é feito para que eu e você que estamos sentados à mesa, a hora que o rei, aquele que colocou a mesa, entrar, nós possamos nos levantar e adorá-lo. Aleluia! Ô, glória! Culto é para isso. Reverenciar o dono da festa. Reverenciar a cereja do bolo. Reverenciar aquele que está sendo hospitaleiro, que nos trouxe de Lodebar, que colocou uma mesa à nossa disposição, que nos trata como príncipes, apesar de nós não sermos de linhagem real. Para isso é um culto. Então, hoje, infelizmente, eu faço a seguinte pergunta: e depois da mesa? E depois do que ele fez por nós? O que vamos fazer por ele? E aí não tem como me esquecer de Pedro, né? Eu gosto muito de Pedro. Pedro é muito espontâneo. Até os erros de Pedro são bênção, porque a gente aprende com eles. Mas João capítulo 6, versículo 68, ele diz algo, querido, que dá para escrever um livro, um romance de tão lindo que é. Porque as pessoas começam a abandonar Jesus porque o alimento não está bom. O alimento que ele colocou na mesa não agradou. E aí as pessoas começam a ir embora. Não, quem é que pode comer esse alimento aí? Quem é que pode ouvir tudo isso e ficar? Não, vamos embora. Jesus olha para trás dos seus discípulos, vocês querem ir junto. Porque o alimento não vai mudar.
A minha palavra não vai mudar. Aquilo que Deus tem para vocês não vai mudar. Ou você se enquadra naquilo que o Senhor está trazendo, colocando à mesa, ou você não se senta na mesa. E aí, querido? E aí Pedro olha e diz assim: Senhor, para onde iremos nós? Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Querido, sair da mesa, voltar para onde? Para Lodebar? Voltar para os Lodebares da vida? Para a mentira, para a prostituição, para aquela vida falsa, teatral, aonde tudo parece ser lindo e maravilhoso e na verdade é tudo enfeite? Não. Quer saber uma coisa? Eu decidi não olhar mais para o defeito de vocês. Não vou mais olhar para os defeitos do pastor. Sabe o que eu vou fazer, pastor? Deixa eu voltar aqui, deixa eu me sentar à mesa. Né? Aí a gente não vê os defeitos um do outro. Afinal, ele encobriu uma multidão de pecado meu, do Senhor, deles também. Né? E vamos sentar à mesa, vamos comungar com aquele que nos convidou, daquele que nos tirou lá daquele lugar terrível, paupérrimo, miserável, sem pasto. Vamos ficar aqui à mesa, comungando, adorando, e quando Ele entrar, nós vamos adorá-lo, cultuá-lo, reverenciá-lo, honrá-lo, porque digno é o Cordeiro de Deus, Ô, glória! e tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. Te coloco de pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Então, querido, não faça mais, porque tem um nome diferente. Não, seja intenso sempre, seja leal sempre, adore sempre, honre sempre. Não faça nada por alguma motivação que seja humana, estratégia humana. Tudo isso movimenta, sim, movimenta, querido. Tudo isso engaja, sim, engaja. Mas a pergunta que eu sempre faço é: e se fosse apenas pregar o Cristo? Porque naquele dia, irmãos, a Bíblia diz que muitos dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome nós fizemos campanhas, nós fizemos isso, muitas pessoas se engajaram, tinha multidões lá, Senhor. Mas nada foi feito para mim. Aleluia. E o meu receio, pastor, é fazer coisas, utilizar coisas, engajar multidões e eu me enganar e achar que a seara aí está cheia. E chegar naquele dia, talvez não tenha ninguém, nem eu mesmo. Então, quando a igreja entender e perceber que depois do convite de sentar à mesa que nos foi feito, tendo a certeza e a ideia de onde é a nossa origem, Lodebar, nós não teríamos que pensar duas vezes, a não ser permanecer na mesa e ser leal a Ele, honrar a Ele, exaltar a Ele, glorificar a Ele. E como está escrito no livro de Romanos, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Ô, glória! Ou seja, se o engajamento humano, a estratégia humana, ela é feita para o homem vir, e ele vem pela estratégia, mas ele não reverencia, ainda está em Lodebar, do que adianta? Querido, tem que ser feito por Ele. Amém. Tem que ser feito por Ele. Óbvio, eu entendo o que Paulo disse, fazer de touro para ganhar touro, se fazer de grego, eu entendo tudo isso. E não estou dizendo para ninguém fazer, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós temos que estar na casa, sentado à mesa pelo motivo certo. Amém. Amém.
se nós entendermos o motivo certo, que ninguém precisa anunciar nada. É dia de culto. Lembra do salmista? Alegrei-me quando me convidaram para ir à casa do Senhor. É dia de culto. É dia de casa do Senhor. Ah, pastor, mas nem todo dia é dia alegre. Não tem problema, faz como Ana. Vai triste mesmo, vai ao altar e chora, porque Deus faz, Deus responde, Deus faz milagre. E aí você vai sair como Ana, adorando, reverenciando, porque Ele ouviu a tua voz e a tua oração. Amém? Então, o louvor, se quiser passar, já vou entregar aqui ao pastor. Mas antes eu quero orar com você. Se a palavra de Deus falou contigo, que você possa colocar a mão no teu coração e que você possa fechar os teus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus, façamos isso. Querido Senhor, nós queremos colocar em Tua presença as nossas vidas. Te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes em que nós tiramos o olhar e o foco, Deus querido, de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Queremos te pedir perdão pelas vezes em que nós ainda pensamos com os princípios e valores de Lodebar, princípios de vergonha, de tragédia, de ruína, princípios, ó Pai amado, que nunca deram certo, que nunca tiveram pasto. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que a nossa fé está condicionada a uma maneira pobre de Lodebar, do modo como nós raciocinamos que as coisas funcionam. Senhor, o Senhor é um Deus que faz coisas tremendas. Não à toa a Tua palavra nos diz que o Senhor escolheu os que não são, para confundir todos os que são. Senhor, ninguém faria um convite, escolheria aqueles que não são. Todo mundo escolhe quem são. Quando nós entregamos um currículo, Senhor, sempre é chamado quem tem o melhor currículo para o trabalho. Mas o Senhor não olhou para o currículo. O Senhor chamou os que não são, para confundir os que são. O Senhor faz coisas que a lógica, que os princípios de Lodebar não conseguem explicar. E nós temos que entender com isso que nós não podemos pensar em servir ao Senhor pensando de uma maneira tão pobre como Lodebar. Mas que nós, na verdade, Senhor, precisamos entender que o Senhor sabe exatamente quem o Senhor está chamando. O Senhor sabe que somos aleijados e coxos em muitas áreas das nossas vidas, porque somos fracos em muitas áreas, somos limitados em muitas áreas, e mesmo assim o Senhor decidiu nos amar, nos escolher, nos chamar para sentar à Tua mesa. Isso não determinou o Teu convite. O fato de nós não podermos talvez retribuir em nada não mudou o Teu convite, não alterou os Teus planos. Então, Senhor Deus amado, se o convite está feito, apesar de sermos tão limitados em tantas áreas, não faz nenhum sentido, Senhor. Nós que queríamos tanto mudar de vida, permanecermos, ó Pai amado, em Lodebar, permanecermos pensando como Lodebar. Não, Senhor, nós não somos mais habitantes da miséria, da vergonha, da destruição. Nós não habitamos mais neste lugar, Senhor, mas nós estamos sentados à Tua mesa, lugar de comungar, lugar, ó Pai amado, de comida, lugar, ó Pai amado, em que há pasto, em que há bênção, lugar, Deus querido, em que há, Senhor Deus amado, tudo aquilo que nós precisamos. Não precisamos buscar nada fora da Tua mesa, mas é na Tua mesa
que está tudo aquilo que nós precisamos. Se a tua mesa não for suficiente, nada será. Como o Senhor disse a Paulo, Senhor, a minha graça. Amém. A minha graça basta, é suficiente. Aleluia. Que nós possamos ter a dimensão correta da onde saímos, da onde estamos, porque estamos em tua casa, a tua mesa. Quando nós entendemos isso, Senhor, não sairemos da mesa para observar os defeitos do outro. Amém. Quando nós entendemos isso, Senhor, quando o Senhor entrar, nos levantaremos em respeito, em reverência e submissão ao dono da casa. Glória. Aquele que foi para a casa criar mais lugares para que nós todos pudéssemos nos assentar e não faltasse nenhum lugar, para que ninguém ficasse ali de pé, que ninguém ficasse como que desonrado. Não, o Senhor nos chamou para uma nova vida em Cristo. E depois da mesa, quando surgir o Ziba para falar mal do Senhor, para, Deus amado, tentar de alguma forma nos fazer parar, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, responder com lealdade, com fidelidade e com honra, porque digno é o Senhor, digno é aquele que nos chamou, digno é o Cordeiro de Deus que pode abrir os selos, digno é Ele, e que nós possamos, Senhor, fazer isto, porque isto é o que se espera daqueles que são resgatados de Lodebar. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus que está conosco nesta noite, não esqueça que você já está sentado. A Bíblia diz, nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Lembra isso todos os dias da sua vida, que você já está sentado. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, nesta noite, querido, você pode sentar. Vocês podem sentar, tá bom? Nós vamos agora ter a celebração da ceia do Senhor. E convidamos o pastor Milton para celebrar a ceia do Senhor. Pastor Milton e pastor Jefferson, muito obrigado mais uma vez, meu amigo, meu colega, por trazer essa palavra tão maravilhosa para os nossos corações. Amém, amados irmãos? Amém. Vamos ficar de pé para dar início à celebração da Santa Ceia. Vamos orar. Vamos colocar nossa vida na presença do Senhor. A palavra foi pregada, foi clara. A palavra falou conosco essa noite. Nós vamos colocar em prática. E Tiago disse que não podemos só ser ouvinte, mas temos que ser praticante da palavra. Vamos orar então, colocar nossas vidas, tudo aquilo que tu passou durante a semana. Pede perdão para o Senhor, vamos pedir perdão. Vamos fazer um concerto com o Senhor nesta noite para começar a Santa Ceia. Amém, amados irmãos? Soberano Deus, eterno Pai. Nesta noite, Senhor, uma vez mais, nós se colocamos na Tua presença, Senhor, com temor e tremor, porque cremos no Teu nome, no Teu poder, Senhor. Pai querido Pai Santo, eu te peço perdão pelos meus pecados, seja qual for o tipo de pecado, me perdoa, tem misericórdia, Senhor. E nos perdoa, porque somos falhos, somos fracos, Senhor. Mas estamos aqui na Tua presença, clamando o Teu nome, Senhor, e buscando o Teu amor e as Tuas misericórdias, Senhor. Nos une a Ti, Senhor. Derrama uma unção sobre nossas vidas, que venhamos a nos consertar contigo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus é que nós pedimos, nosso Senhor e nosso Salvador. Pai querido, Pai Santo, olha para nós, Senhor. Olha para nós, Senhor, e tem misericórdia de nós. Eu te agradeço por tudo, te dou graças, Senhor, por estarmos aqui esta noite, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Aleluia. Convido os irmãos que vão nos ajudar aqui na Santa Ceia, estarem aqui na frente. E convido a abrir então as suas Bíblias Sagradas no texto que a gente sempre lê. Aleluia, glória a Deus. Que é no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios 11, capítulo do versículo 23 em diante, diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperais uns pelos outros. Amém, amados? Amém. Amados, só uma pequena palavra que nós viemos a ter um momento de união, de comunhão com o Senhor, e nós, irmãos, porque Cristo é a cabeça, nós somos corpo da igreja e membros do corpo. Que nós viemos a ter esta noite um sentimento de gratidão por aquilo que o pastor estava pregando, porque nós estávamos no mundo, nós não tínhamos nenhum merecimento, não tínhamos nenhuma virtude em nós que pudesse nos ajudar para que nós saíssemos das trevas e vim para a maravilhosa luz de Cristo. Mas Ele lembrou de nós, nos chamou, e Ele disse que cada vez que nós se reunisse para celebrar a morte dele, até que ele venha, e ele venha, mas ele vem, ele virá e não tardará. Então nós temos que olhar para a morte de Cristo e lembrar dessas coisas todos os dias e aguardar todos os dias no nosso coração que um dia a última trombeta vai ser tocada. Aleluia. E Jesus vai estar nos ares, ele vai estar esperando, ele vai estar me esperando, ele vai estar nos aguardando. E nós vamos estar prontos para subir junto dele. Vamos ficar com isso no nosso coração essa noite. Amém, amados? Amém. Convido então os amados a orarem, primeiro pelo pão, depois pelo vinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade, meu Deus, esse privilégio de estar participando da tua mesa, meu Deus. Nós que viemos lá de Lodebar, meu Deus, uma família errada, mas estamos hoje tendo o privilégio de participar com os irmãos, cumprindo o mandamento do Senhor. Que esse pão, a partir desse momento, seja consagrado, abençoado, pouco representa o corpo do Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo, e cada um examine-se a si mesmo, e depois coma e beba, em nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. 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 Pai amado, ainda na tua presença, Senhor, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui todos reunidos para participar da ceia do Senhor. Te agradecemos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus derramou seu sangue inocente naquela cruz para que nós pudéssemos ser salvos, Pai. Que cada irmão possa examinar a si mesmo, pedindo perdão ao Senhor e participando da ceia. E em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que queremos te agradecer, te louvar e te adorar na beleza da tua santidade, Pai. Amém. Amém, irmãos. Convido os irmãos a então louvar e os irmãos distribuem, então, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Posso participar do corpo do Senhor. Glória a Deus. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Posso participar do sangue de Jesus. Glória a Deus, glória a soberano Deus, nós te damos graça nesta noite, Senhor. Aleluia, Deus poderoso, Deus santo, que possamos nos sentir abraçados nesta noite, Senhor. Que a nossa comunhão venha se fortalecer uma vez mais, Senhor. Que venhamos a sentir a tua presença uma vez mais na nossa vida. Pai querido, desce uma unção poderosa, Senhor, porque estamos sentindo-nos renovados, uma vez mais renovados, Senhor. Que a tua aliança, Senhor, nós estamos sendo renovados, sim, Senhor. Pai querido, Pai santo, nós somos teus servos, teus filhos, Senhor. E estamos aqui, Senhor, em comunhão contigo, em comunhão com os nossos irmãos, Senhor. Nós estamos, Senhor, sendo fiel a ti, Senhor, te adorando em espírito e em verdade, em comunhão, em santidade, Senhor, por sem a qual ninguém verá o Senhor. E nessa noite nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha aumentar o nosso amor, venha aumentar a nossa fé, venha aumentar a nossa esperança, a nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, nós te damos graça, Senhor, um coração agradecido nesta noite, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que possamos, Senhor, tomar posse dessa bênção poderosa, Senhor, de renovar a nossa aliança contigo, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nos toca em cada coração esta noite, para que saiamos daqui diferentes, Senhor. Para que saímos daqui glorificando o teu nome, Senhor. Para que saímos daqui, Senhor, bendizendo, Senhor, porque tu és digno, meu Deus, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. E uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Os irmãos agora podem sentar, por favor. Enquanto o grupo vai cantar mais um louvor, alguém pode trazer o ofertório aqui na frente. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, leve de volta para casa, porque a obra do Senhor necessita. Dois
Conhecemos a presença de todos nesta noite e gostaria de pedir suas orações em favor de uma senhora chamada Virgínia, o nome dela. Ela veio na quarta-feira aqui, quarta-feira à tarde, da bênção, irmãos, e nós oramos por ela, e Deus revelou que ela tinha ansiedade. E hoje falei com o Joseane, perguntando sobre a vida dela, e realmente ela tem ansiedade, está entrando em estado de depressão, e essa semana ela saiu à noite no carro sozinha, sem saber para onde ir. E agora a Josiane está lutando para ela aceitar fazermos uma campanha de oração na casa dela. Então eu peço que vocês orem para que seja mais uma alma liberta do reino de Satanás, para o reino da luz do Filho de Deus. Amém? Amém. Não esqueça, é Virgínia o nome dela. Então, ore pelos irmãos que estão viajando, que Deus possa trazê-los de volta em paz. Amém? Amém. E o irmão Luiz, que ainda continua, irmãos, precisando de suas orações, das nossas orações. Não esqueça, irmão Luiz precisa muito. Ele está melhor um pouco, mas está muito fraco ainda, para que Deus possa revitalizar aquele corpo e dar a ele saúde para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Então, Luiz e Virgínia, não esqueça esse nome hoje à noite, antes de você dormir, levá-los a Deus em oração, tá bom? Amém. Então, que Deus os abençoe, que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós hoje e para sempre. Amém. Uma boa noite a todos, glórias à paz de Cristo Jesus.